Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa aqui é a aula 15. Se ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhada no link que está aqui nos cards. Nessa aula vamos falar um pouco sobre análise exploratória de dados, que é uma abordagem estatística de análise de dados de modo a resumir suas características principais, frequentemente através de gráficos. Pode-se até usar um modelo estatístico, mas não é obrigatório nessa fase. A análise exploratória tem como objetivo observar o que os dados podem nos dizer além da modelagem formal, ou do processo de teste de hipótese que é feito. Dentre os seus objetivos estão sugerir hipóteses sobre as causas dos fenômenos observados, avaliar pressupostos sobre os quais a inferência estatística se baseará e apoiar a seleção de ferramentas e técnicas estatísticas apropriadas. E dentre as suas etapas temos realizar um exame gráfico da natureza das variáveis individuais e das suas relações, fazer uma análise descritiva que permita quantificar alguns aspectos e qualificar o grau de relações dessas variáveis, identificar os possíveis casos atípicos, os chamados outliers, e avaliar a presença de dados ausentes, o missing values. E para nos ajudar nessa tarefa, nós temos algumas ferramentas dentro da suíte do Anaconda. O Python e o Jupyter Notebook, que vocês já conhecem. O IPython, que é essa janelinha preta que fica rodando atrás, é o interpretador do Python. Ele fornece uma arquitetura rica para a computação iterativa, como vocês já viram. Temos também a biblioteca NumPy, que é o pacote fundamental para a computação científica no Python. Temos o pacote Pandas, que é uma biblioteca de código aberto que fornece estruturas de dados de alto desempenho e fácil uso. O Matplotlib é uma biblioteca de plotagem 2D em Python que produz números de qualidade em uma variedade de formatos impressos. Além do Matplotlib, temos o Seaborn, que não está aqui nas imagens, mas vamos utilizá-lo também, que é uma biblioteca baseada no Matplotlib e fornece uma interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos atraentes. Temos também o Scikit-Learn, que é a biblioteca que contém os algoritmos de modelagem preditiva, e o SciPy, que é um ecossistema baseado em Python para matemática, ciências e engenharia. Basicamente, ele é um conjunto dos outros pacotes do NumPy, Pandas, IPython, Matplotlib, entre outros. Nessa fase de exploração dos dados, nós fazemos uma análise descritiva desses dados. Essa etapa é fundamental, pois uma análise descritiva detalhada permite que a gente se familiarize com os dados, organize-os e sintetize-os de forma a obter as informações necessárias do conjunto para responder às questões de negócio. E aí nessa fase de análise descritiva, nós identificamos os tipos de variáveis existentes na nossa base de dados. Nós temos as variáveis qualitativas, que são qualidades ou atributos do indivíduo pesquisado. Elas são subdivididas em variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. Temos também as variáveis quantitativas, que resultam de uma contagem ou mensuração. Elas são divididas em variáveis quantitativas contínuas e variáveis quantitativas discretas. Para nos ajudar nessa análise, temos as medidas de posição, que são valores ao redor do qual os dados estão distribuídos, dentre elas máximo, mínimo, moda, média, mediana e quartis, e as medidas de dispersão, que resumem a variabilidade de um conjunto de dados. Dentre elas temos a amplitude, o intervalo interquartil, a variância, o desvio padrão e o coeficiente da variação. E agora nós vamos iniciar a fase de entendimento dos dados do nosso projeto. Nessa fase a gente faz a coleta inicial e prossegue com as atividades de análise para a familiarização dos dados, identificando os problemas na qualidade e descobrindo os primeiros insights sobre os dados, além de detectar subconjuntos interessantes para formar hipóteses em busca de informações ocultas. Eu tenho aqui um simples roteiro para seguir nessa fase. Eu vou deixá-lo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam copiar e jogar lá para o Jupyter. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para que você faça o download dos arquivos de entrada desse projeto. Após fazer o download desse arquivo, você vai descompactá-los na pasta que a gente criou lá do curso, o curso Data Science, de modo que eles fiquem no mesmo local do nosso notebook. Então agora voltando para o nosso notebook, vamos aproveitar para fazer uma coisa que não fizemos na aula 14, que é renomear o nosso notebook. Clicando aqui no título, vamos dar o nome de Projeto Titanic. Vamos copiar aquele roteiro e colar aqui. Transformar essa célula em uma célula Markdown.
e fazer a nossa formatação. Depois de formatado, a célula vai ficar dessa maneira. Vamos executar. Bom, então vamos seguir nesse passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer, coletar os dados. Certifique que você colocou os dois arquivos, train.csv e teste.csv, na pasta onde está esse notebook, na pasta do nosso curso. Nós vamos executar esse passo a passo e quebrar esse roteiro em várias células, porque nós vamos intercalar células de texto com células de código. Então, indo lá para baixo, uma célula nova, temos aqui uma célula de código, e aí nós vamos importar uma biblioteca chamada OS, que é a biblioteca do sistema operacional. Independente do sistema operacional que você esteja executando, os comandos são os mesmos. Nós vamos fazer uso agora de um comando chamado listdir, que lista os diretórios ou pastas de um determinado caminho. Nós vamos pedir para ele listar a pasta atual, /. Ele retorna uma lista com os arquivos desta pasta, da pasta onde está o notebook. Dentre eles estão os arquivos teste.csv e train.csv. Agora vamos dar uma olhada dentro desses arquivos, o que eles contêm. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado no Python é que ele trabalha com a página de código em UTF-8, ASCII2. Se por acaso os arquivos estiverem em outra página de código, como por exemplo texto com acentuação, o Python vai ter problemas na hora de abrir esses arquivos. Para isso a gente tem que garantir que eles estejam em UTF-8 ou então saber em qual página de código que eles estão para que a gente abra de forma correta. Nós vamos fazer uso da biblioteca chamada chardet, que é um módulo de codificação de caracteres do Python. Primeiro vamos importá-la. E agora nós vamos usar a função open para abrir um dos arquivos. Vamos montar a estrutura dessa maneira. With open, passando o caminho do arquivo. Vamos passar um parâmetro para abrir somente como leitura. Vamos atribuir uma variável chamada rawData. Em uma variável chamada result, que vai receber o resultado da abertura desse arquivo, vamos chamar o método detect da biblioteca chardet, passando rawData read, que é um método de leitura do arquivo. E agora vamos exibir o resultado de result. Então, executando esse código, ele retorna para a gente um dicionário que contém 3 itens. O primeiro dizendo a codificação em que esse arquivo se encontra, ASCII2. Ele tem uma confiança de 100% que é ASCII2 e a linguagem não foi determinada. Provavelmente porque esse arquivo não tem muito texto escrito, ele é mais codificado, mais números e siglas. Agora pause esse vídeo e faça a mesma coisa para o arquivo teste.csv, para garantir que ele está em ASCII2. Vamos começar com it open, passando o caminho do arquivo teste.csv, abrindo como leitura, atribuindo a rawData e coletando o resultado da detecção da página de código desse arquivo. Também é um arquivo em ASCII2 com uma confiança de 100%. Beleza, não teremos problemas em abrir esses dois arquivos no Python. Se por acaso a página de código fosse outra, por exemplo, a página de código com acentuação, aí na hora de abrir o arquivo você vai informar um parâmetro chamado encoding, informando o nome da página de código desse arquivo. Bom, agora a gente vai dar uma olhada dentro do conteúdo do arquivo. Para isso, nós vamos declarar duas bibliotecas que são as fundamentais para qualquer trabalho em ciência de dados dentro do Python: o Pandas e o NumPy. Para declarar essas duas bibliotecas utilizamos o import. Vamos primeiro importar o NumPy. E aqui nós vamos dar um nome, um alias para essa biblioteca, para ficar mais fácil da gente chamar no código, para não precisar toda hora digitar NumPy. Damos o nome de np. E da mesma maneira vamos importar o Pandas, dando o nome de pd. Executa essa célula com Shift Enter para pular para a próxima. Pronto, as bibliotecas estão declaradas. Agora nós vamos abrir o nosso arquivo CSV usando uma função do Pandas chamada readCSV.
nós precisamos atribuir essa abertura a uma variável. Vamos chamá-la de trainDS, train dataset, que vai receber pd, readsSV, que é o nome da função, e aqui a gente passa o nome do arquivo, caminho e nome. Nesse ponto aqui que a gente passaria a página de código para abertura se fosse diferente de UTF-8, né, do ASCII2. E na sequência vamos exibir o trainDS. Pronto. Aqui está o arquivo em formato de tabela, linhas e colunas. Faça agora a abertura do arquivo teste.csv e atribua uma variável chamada testDS. Então vamos atribuir a saída a uma variável testDS e fazer a abertura com readsSV, passando o caminho do arquivo teste. Está aí o arquivo teste em formato de tabela. Fizemos o primeiro passo, que é a coleta dos dados existentes. Para o nosso projeto, nós não temos dados externos a princípio, então não vamos executar o passo B da primeira fase. Isso não significa que você não possa pegar algum dado externo para misturar com esses dados que a gente já tem, tá? Agora passamos para o item 2 do nosso roteiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar essa parte 2 lá para baixo. Numa célula nova, vamos transformar em Markdown e copiar o conteúdo para cá. Essa aula fica por aqui, te encontro na próxima. Até lá!